Bom, gravando, vamos lá. Fala galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula, na verdade é a segunda aula da série aí de preparação para o concurso do BNDES, para o cargo específico aí de cibersegurança, beleza? Bom, eu trouxe aí agora, para dar continuidade, né, algumas questões referente ao segundo item aí do edital, né, 1.2, ataques passivos, onde a gente vai falar de escuta passiva, né, inferência e tudo mais. Ou seja, eu trouxe aqui em torno de... Deixa eu ver aqui quantas questões... Opa. Na verdade, 16 questões e mais 2 questões aí da banca para a gente ter uma ideia, né? Já que é a banca que foi selecionada aí para fazer esse concurso é a banca da 6 Gran Rio, beleza? Então, vamos resolver essas 16 questões, 16 mais 2, né? 18 questões efetivamente, beleza? Então, deixa eu sair aqui da tela, deixa eu ver se tá tudo certinho. Beleza, tá gravando de boa. Então, deixa eu sair aqui da tela antes que eu atrapalhe os senhores. Só um minutinho. Vamos lá. Opa. Simbora, galera. Vamos lá. Questão já de número 1, já para começar o embate. Vamos lá. Uma empresa de e-commerce utiliza redes Wi-Fi para acessar dados de cliente. Preste bem atenção. Uma empresa de e-commerce utiliza redes Wi-Fi. Beleza? Para acessar dados de cliente e processar transações. Durante uma auditoria de segurança, é descoberto que a rede Wi-Fi está aberta e sem criptografia. Beleza? Isso torna a empresa vulnerável a ataques passivos, a determinados ataques passivos. Qual é a ameaça mais comum que vocês acham em uma rede Wi-Fi desprotegida? E aí? Qual é a ameaça mais comum em uma rede Wi-Fi desprotegida efetivamente? E aí? Qual que vocês acham? Bom, se a gente tem a rede Wi-Fi que está completamente desprotegida, sem criptografia alguma, ou seja, ela está vulnerável a ataque de escuta passiva, efetivamente, beleza? Ou seja, professor, como assim escuta passiva? Bom, se uma rede que está predisposta a estar desprotegida sem criptografia, a escuta passiva é um elemento, é um tipo de ataque muito comum nesses tipos de rede, pois os dados eles serão, né, interceptados, né? Vai ter alguém ali bisbilhotando, olhando aqueles dados, né? Esses dados eles serão interceptados sem outrora efetivamente ser modificado, tá? Ou seja, é um tipo de ataque que vai visar o que? Efetivamente, exclusivamente a coleta de informações. E o pior, sem muitas das vezes o conhecimento, né, do usuário, ou seja, o usuário não vai nem saber que ele está sendo, que ele está tendo suas informações coletadas, tá? Justamente pela ausência da criptografia. Então vamos lá. Qual é a ameaça mais comum nesse tipo de rede Wi-Fi desprotegida, ou seja, sem criptografia? É efetivamente a escuta passiva, beleza? Professor, mas por que não seria o ataque de negação de serviço? Bom, DOS, né, o Denial of Service, ele é um tipo de ataque, efetivamente, né? Pode acontecer em ataque Wi-Fi, em redes Wi-Fi desprotegidas, só que ele é um ataque passivo e não um ataque ele é um ataque ativo e não um ataque passivo, efetivamente, beleza? Onde o atacante ali, ele tenta indisponibilizar um serviço qualquer, ou seja, ele não se enquadra efetivamente num tipo de ataque passivo, beleza? Bom, aqui, antes da gente adentrar nas outras opções, eu preciso mostrar uma coisa para os senhores. Aqui a gente está lidando com o item 2, né? O item 2 ele fala o quê? De ataques passivos, onde dentro do ataque passivo a gente vai ter a escuta passiva e a inferência, né? Ele traz ali um conceito da gente ter um pouquinho mais dessa noção, beleza? Então vamos lá. Quando a gente está estudando ataque, a gente tem que ter em mente que existem dois tipos de ataques efetivamente, beleza? Ou seja, a gente tem o que a gente chama de ataque ativo, beleza? E nós temos efetivamente os ataques passivos. Tranquilo? Beleza? Ou seja, a gente está justamente aqui. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho dos ataques
ativos, né? Nesse momento a gente vai tratar efetivamente de ataque passivo, beleza? Ou seja, os ataques passivos eles são mais difíceis de ser detectados, né? De serem detectados, pois eles não envolvem de alguma forma qualquer tipo de alteração dos dados. Então isso quando a gente está tratando de ataques passivos, isso é uma característica, tá? Ou seja, uma característica de que não envolve qualquer tipo de alteração dos dados. Os dados eles são interceptados, ou seja, você já pode colocar aí que os dados eles são o quê? Interceptados. Beleza? E além disso, os dados eles não sofrem qualquer tipo de alteração. Tá? Quando a gente fala em ataques passivos, ou seja, os dados eles não são alterados, ou seja, dados não são alterados, como vai ocorrer lá nos ataques ativos, beleza? Ou seja, o ataque passivo ele é um tipo de ataque em que o atacante ele busca obter informações, ou seja, o objetivo é buscar informações, beleza? Sem interagir diretamente com o sistema-alvo, tá? De forma a não perturbar efetivamente ou alterar o comportamento normal do sistema, tá? Então, o objetivo aqui é, uma vez que ele está buscando essas informações, ele quer o quê? Coletar dados. E se esses dados estão sendo trafegados numa rede Wi-Fi ou numa rede Wi-Fi ou numa rede com fio, inclusive, tá? E se os dados eles, em trânsito eles estão sendo eles não estão criptografados, ele está suscetível a esse tipo de ataque passivo, beleza? E quando a gente fala em ataque passivo, a gente tem que lidar com dois tipos de ataques passivos aqui no caso do edital. Ou seja, a gente tem a escuta passiva, beleza? E a gente tem também a inferência efetivamente, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Vamos para o outro. Ou seja, ainda tratando de ataque passivo, beleza? A gente tem dois tipos de ataques. A gente tem a escuta passiva, tá? E a gente tem o que a gente chama de, vou dividir a tela aqui, a inferência, beleza? É bom a gente já ter essa noção. Professor, o que significa essa escuta passiva efetivamente? Bom, a escuta passiva, ela também é conhecida como sniffing, tá? Então, já anota aí no seu caderno, que é a famosa sniffing, ou seja, é uma técnica onde o atacante ele intercepta, tá? E captura esses dados, tá? Sem qualquer tipo de alteração ou interrupção, ou seja, aqui vai ocorrer a captura dos dados sendo trafegados efetivamente na rede, tá? Seja em rede Wi-Fi, seja em rede com fio, beleza? Ou seja, aqui eu tenho a captura, e é aqui por meio da captura que a gente vai ter a consequência muitas das vezes, do vazamento de conteúdo, tá? Vazamento de conteúdo da própria mensagem, tá? Da mensagem. Beleza? Quando a gente fala em escuta passiva, a gente tem o quê? A captura dos dados, tá? Quando a gente fala em inferência, vale a pena mencionar que a inferência é um ataque onde o atacante efetivamente ele vai o quê? Ele vai deduzir determinadas informações. Deduzir, ele vai poder estimar o quê? Informações baseadas naquela captura. Informações. Ou seja, o objetivo da inferência é realmente deduzir, estimar, né? Prever determinadas informações, muitas delas confidenciais, tá? Vou anotar aqui para vocês. Confidenciais. Com base em dados já
previamente capturados. Ou seja, a escuta passiva, ela querendo ou não, ela é um tipo de ataque passivo prévio à inferência efetivamente, tá? E quando a gente fala em inferência, a gente pode inferir determinadas informações baseado em alguns padrões. E quais seriam esses padrões, né? Padrões de tráfego de rede. E aqui a gente envolve muitas das vezes latência, por exemplo, tá? A gente tem uma série de informações que a gente vai conseguir deduzir, estimar com base em alguns padrões de tráfego de rede, padrões de latência, tá? Padrões de comportamento de processamento, enfim, ainda mais com o advento agora da inteligência artificial, a gente consegue prever determinados padrões, deduzir, estimar, né, que tipo de informação muitas das vezes está sendo trafegada com base nesse tipo de padrão de tráfego de rede, de latência, de protocolo, de porta. Dependendo da porta que está sendo trafegada ali, né, que tá mencionada ali dentro daquele pacote, né, dentro daquele frame ali naquela rede, a gente consegue estimar, deduzir que tipo de informação confidencial talvez esteja efetivamente sendo trafegado, tá bom? Então, leve sempre em consideração que a gente tem dois tipos de ataques. A gente tem o ataque ativo e o ataque passivo. Quando a gente fala em ataque passivo, são aqueles ataques que eles são, muitas das vezes os dados são interceptados, os dados, por ser passivos, né, pelo fato do ataque ser passivo, os dados eles não são alterados como acontece no ataque ativo, tá? A terceira característica é que o ataque passivo ele tem o objetivo de buscar efetivamente as informações, coletar os dados que estão sendo trafegados. Então, por isso que é importante todo o tráfego em trânsito, né, que está sendo transitado na rede, seja o Wi-Fi ou com fio, que haja ali criptografia TLS, criptografia SSL, qualquer tipo de criptografia, para que quando esses dados forem, de fato, interceptados, que o atacante ele não consiga ler efetivamente, né, compreender o conteúdo da mensagem, beleza? Então, e quando a gente fala em ataque passivo, a gente tem a escuta passiva, que é o famoso sniffing, tá? Aqui é bem simples, galera, não tem muito que... aqui não tem tantas características complexas, tá? Uma vez que a escuta passiva é o famoso sniffing, ou seja, eu vou fazer a captura dos dados. Quando a gente fala em inferência, a gente vai deduzir, estimar quais são as informações que estão sendo trafegadas ali na rede com base em alguns padrões, ou seja, baseado nesses padrões de tráfego de rede, de latência, de protocolo, de porta, a gente consegue fazer o que a gente chama de análise de dados. Análise de dados, tá? Então é muito importante a gente entender que o ataque passivo ele é um combo, né? Ele é um conjunto onde a gente tem a escuta passiva para a gente capturar, coletar esses dados para que posteriormente a gente consiga fazer a inferência, beleza? Então deixa eu voltar aqui para a questão. Vamos lá. Aqui, então, o nosso gabarito efetivamente é a escuta passiva, uma vez que ele quer o quê? Durante a auditoria de segurança, é descoberto que a rede Wi-Fi está aberta e sem criptografia. Isso torna a empresa vulnerável a ataques passivos. E que tipo de ataque passivo é esse? É a escuta passiva efetivamente, beleza? Vamos lá. Ataques de negação de serviço não seria, porque seria um tipo de ataque efetivamente ativo, beleza? Tranquilo? Deixa eu ver se está gravando aqui. Está gravando direitinho, tá? Injeção de SQL. Galera, injeção de SQL é um tipo de ataque o quê? Ativo, que visa o quê? Comprometer bancos de dados, tá? Através de execuções de comando SQL, muitas das vezes maliciosos, né? Dentro da aplicação web, por exemplo, tá? Ou seja, diferente de ataques passivos que apenas observam o tráfego, tá? No ataque de injeção, ou seja, eu estou injetando
comandos SQL dentro de algum parâmetro dentro da aplicação para que ele execute essa query específica de consulta para me retornar alguns dados, tá bom? E a injeção de SQL efetivamente é um ataque ativo, tá? Ataque de phishing não faz muito sentido porque é uma técnica mais de engenharia social, né? Não se relaciona diretamente ali com a interceptação dos dados em si em redes abertas, tá? E defacement de site não faz muito sentido porque esse tipo de ataque ele é um ataque ativo, tá? Onde o site ele é alterado por invasores, diferindo de qualquer natureza de ataque passivo, tá? Então, nosso gabarito aqui é letra B mesmo. Questão de número 2. Uma organização está revisando suas medidas de segurança para evitar a interceptação de comunicações. Olha isso, interceptação de comunicações entre funcionários que utilizam aplicativos de mensagens para troca de informações corporativas. Qual das seguintes medidas seria a mais eficaz para proteger contra ataque passivo? Ou seja, se o ataque passivo seja escuta passiva, seja inferência, é o que? Eu vou estar capturando aqueles dados efetivamente sendo trafegados na rede, e eu vou estar fazendo uma inferência, eu vou estar fazendo uma dedução, uma estimativa, né, com base em alguns padrões para ter uma análise de dados. Ou seja, para evitar isso, o que eu tenho que fazer? Efetivamente aqui, eu já tenho que, de cara, implementar criptografia de ponta a ponta, beleza? Ou seja, é a criptografia de ponta a ponta que vai dificultar a escuta passiva, por mais que ele possa fazer a escuta passiva, ele pode capturar os dados, só que aí esses dados, esses respectivos dados estarão o quê? Criptografados, beleza? Então aqui não tem muito o que fazer, porque a escuta passiva, uma das medidas a serem tomadas para um tipo de ataque passivo é efetivamente a gente usar ali uma criptografia TLS, uma criptografia de ponta a ponta, SSL, por exemplo. Ou seja, é uma solução efetivamente mais eficaz para garantir que apenas o remetente e o destinatário possam ler as respectivas mensagens, não necessariamente impedindo a interceptação, né? O atacante ele pode até interceptar, digamos assim, só que ele não vai conseguir ler efetivamente a mensagem, beleza? Então, questão de número 3. Um hospital utiliza uma rede local para conectar dispositivos médicos. Durante uma avaliação de segurança, descobre-se que dados sensíveis de pacientes estão sendo o quê? Capturados. Olha que interessante. Sem consentimento, usando técnicas de escuta passiva. Qual das seguintes opções melhor representa uma vulnerabilidade que permite a escuta passiva nesta rede? E aí, galera? Qual das seguintes opções melhor representa a vulnerabilidade que vai permitir esse tipo de captura sem consentimento? Qual que vocês acham? Deixar vocês responderem enquanto eu bebo um pouco de água aqui. E aí, galera? Qual que vocês acham? Bom, aqui já tá de cara, né? A gente já viu que a criptografia é uma das maneiras, né, da gente efetivamente reduzir, né, a potencialidade do ataque passivo, né? Então, a própria ausência de criptografia nas transmissões de dados é que efetivamente representa uma vulnerabilidade, beleza? Ou seja, sem criptografia, dados em trânsito, tá? Que eu digo dados em trânsito é aqueles dados sendo trafegados de um ponto para o outro, tá? Dados em repouso é aquele dado que tá ali armazenado, tá quieto, tá parado, tá bom? Que inclusive, não é porque ele tá parado ali, que ele tá sendo armazenado, que ele não deve ser criptografado, tá bom? Então, existem aqui, sem criptografia, né, dados em trânsito, assim como dados em repouso, podem ser facilmente capturados por invasores, facilitando ali a escuta passiva, beleza? Então, questão de número 3 aí, nosso gabarito letra C, beleza? Questão de número 4, vamos lá. Eu tô sempre olhando aqui para ver se eu tô gravando mesmo, porque às vezes pode dar erro aqui no software, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha se tá gravando aqui direitinho. Tá gravando? Beleza, vamos lá, galera. Questão de número 4. Uma organização internacional utiliza
criptografia. Olha que interessante, ela já está utilizando criptografia para proteger dados sensíveis em trânsito. No entanto, uma equipe de segurança descobriu que o tráfego de rede estava sendo monitorado para inferir, olha aí a inferência, inferir padrões de comunicação e comportamento. Qual das seguintes técnicas representa uma ameaça de inferência nesta situação? E aí, qual que vocês acham? Bom, a gente já viu aqui, né, que quando a gente fala em inferência, né, algo interessante acontece. Ou seja, baseado em alguns padrões, a gente vai fazer o que? A análise de dados, efetivamente. Então, o nosso gabarito aqui é a letra B, né? A inferência ela está totalmente ligada à análise de tráfego, né? Uma vez que permite que um invasor infira padrões de comunicações, de horários, de frequência de dados, mesmo que os conteúdos muitas das vezes especificados eles estejam criptografados, ou seja, com base no volume ali de tráfego de rede, ele consegue dimensionar em qual horário aquela organização envia mais informações. E ele pode deduzir, inferir que aquele horário ali de meio-dia às 2 ou de 2 às 3 está sendo trafegado um volume muito grande de informações. Com base nisso, ele pode inferir e direcionar o tipo de ataque àquele horário em específico. Tá? Pode usar softwares maliciosos para capturar pacote naquele determinado horário, ao invés de capturar em 24 horas do dia. Então, assim, ele consegue inferir, estimar, com base em alguns padrões, para ter efetividade, né, no ataque baseado em análise de tráfego, por exemplo. Beleza? Então aí nosso gabarito aí, letra B efetivamente, tá? Bom, o ataque man in the middle, ele é um ataque ativo em que o atacante ele vai interceptar e possivelmente ele vai alterar a comunicação entre duas partes, tá? Então, enquanto a inferência ela vai analisar os padrões sem de fato interferir, sem de fato alterar aquele dado. Ele está só analisando um padrão, está inferindo aquela informação com base em alguns padrões, tá? Beleza? Então, questão de número 5, vamos lá. Uma empresa de desenvolvimento de software está testando um novo aplicativo de mensagens instantâneas. Um teste de segurança revelou que informações sobre usuários estavam sendo obtidas através da análise de padrões. Ó, novamente, análise de padrões de quê? De tráfego de rede. Olha que interessante. Análise de padrões por meio de quê? De tráfego de rede. Sem acesso direto ao conteúdo das mensagens. Beleza? Que tipo de ataque passivo está sendo realizado e como ele pode ser mitigado? Bom, galera, se a gente está falando em análise de padrões, que padrões são esses? Padrões de tráfego de rede, já de cara é a nossa análise de tráfego, tá? E uma das maneiras de pelo menos reduzir, de mitigar esse risco, esse tipo de ataque, implementando um sistema de ofuscação, ou seja, a análise de tráfego ela envolve efetivamente examinar padrões de comunicação, né? Só que assim, a ofuscação, né, ela pode efetivamente ali reduzir ou mascarar esses padrões, tá? Então vamos supor que ele, aqui no caso da questão, ele está fazendo o quê? Uma análise de padrões de tráfego de rede. Vamos supor que latência, ele está usando ali métricas de latência para inferir que tipo de informação que está sendo trafegado. Olha que louco, olha que sinistro. Ou seja, com base nisso, já que ele está inferindo, né, esse tipo de informação com base no tráfego, né, de rede, largura de banda, latência, TTL, né, diversas métricas de rede efetivamente, eu posso ofuscar esses dados. Posso aumentar a latência, aumentar ou reduzir o TTL, entendeu? Para justamente diminuir o poder de raciocínio por parte desse atacante na hora dele inferir um tipo de informação, beleza? Então, basicamente, aqui é a nossa análise de tráfego, nossa gabarito é letra B, né? Implementar ofuscação de dados, beleza?
Professor, por que não seria escuta passiva? Bom, vamos lá. A escuta passiva ela não envolve diretamente a obtenção da informação, né, de autenticação. E a autenticação multifator ele não ajuda na ocultação de padrões de tráfego, tá? Então, já que a inferência aqui que ele está usando é de acordo com padrões de tráfego de rede, então nada mais justo do que a gente usar ofuscação desses dados, desses padrões, dessas métricas de rede para mitigar esse tipo de análise de tráfego ou esse tipo de ataque de inferência, beleza? Tranquilo? Bom, aqui é interessante, deixa eu mencionar aqui para vocês, spoofing de DNS, utilizar a lista de bloqueio de IP. Por que não seria essa? Bom, o spoofing de DNS já de cara é um ataque ativo. Na próxima aula a gente vai lidar com esse tipo de ataque, tá? O que ele faz? Ele redireciona todo o tráfego, tá? Sem relação qualquer sem relação com a inferência passiva de padrões de rede, tá? Não teria nada a ver com isso. Então, o spoofing de DNS já é um ataque ativo. Hijacking de sessão, empregar firewalls avançado. Bom, vamos lá. Novamente, hijacking de sessão, na próxima aula a gente vai até lidar um pouquinho com ele. Ele é um tipo de ataque ativo, ele envolve o sequestro efetivamente de sessões, o que é bem diferente da análise passiva do tráfego, tá? Replaying, né? Replaying, técnica de replaying. Bom, replaying, ele é um ataque que repete transmissões de dados, mas não são focados em padrões de tráfego, tá? E implementar certificados digitais, bom, certificados digitais eles não resolvem em si problemas de inferência, tá? A inferência, ela é um ataque até mais obscuro, né, digamos assim, porque o atacante ele vai se debruçar em determinados padrões de rede, padrões de latência, né? Diversos padrões que vai permitir inferir esses dados, qual tipo de informação que está sendo trafegado, beleza? Vamos lá, questão de número 6. Então voltando aqui, nosso gabarito é letra B. Questão de número 6. Em uma grande empresa de telecomunicações, um atacante conseguiu monitorar a rede interna sem ser detectado. Eles usaram a técnica de escuta passiva para coletar metadados, ou seja, dados sobre dados valiosos sobre comunicações de funcionários e clientes. Qual seria uma abordagem apropriada para proteger a rede contra tais ataques passivos? E aí, galera? Implementar IDS? Adotar uma política de senha complexa? Configurar VLANs, usar criptografia ponta a ponta, implementar firewall de última geração? O que vocês acham? Bom, galera, aqui efetivamente é o que? Usar criptografia de ponta a ponta, tá? Para dados em trânsito, tá bom? Esta abordagem ela protege contra a escuta passiva. Isso que a gente tem que ter em mente, a gente não pode deixar de associar a escuta passiva com uma solução que vai mitigar esse tipo de ataque, que é o que? Criptografar os dados de ponta a ponta, beleza? Garantindo que somente os participantes autorizados possam realmente decifrar a comunicação ali efetivamente, beleza? Bom, implementar um IDS, bom, já de cara, galera, IDS, eles podem detectar ataques ativos, mas não são eficazes contra escuta passiva, contra inferência, onde o tráfego ele não é modificado. Esse é um grande problema, né? E é até perigoso esse tipo de ataques passivos. Por que ele é perigoso? Porque esses ataques passivos eles são muito difíceis de serem detectados, pois eles não envolvem qualquer tipo de alteração dos dados, tá? Então, um ataque passivo ele é um tipo de ataque em que o atacante ele busca obter informações sem interagir diretamente com o sistema-alvo, né? Então, por isso que o IDS é até difícil o IDS detectar isso, porque não está tendo interação efetiva, sabe? Aquela interação invasiva por parte do atacante, tá bom? Então, basicamente, é isso, tá? Então, adotar uma política de senha complexa, bom, senhas fortes protegem contas de senha, né, contas de usuário, perdão, mas não impedem que dados sejam interceptados, tá? Durante a transmissão. Configurar VLANs, interessante isso aqui. Configurar VLANs para isolar o tráfego de rede
é até interessante que VLANs, né, essas LANs virtuais, elas podem até segmentar o tráfego de rede, né? Elas podem segmentar o tráfego de rede, mas sem criptografia. Ela só segmenta, né, a rede efetivamente. Os dados ainda assim podem ser capturados dentro daquele segmento. Afinal de contas, se o atacante ele invadir, né, essa VLAN específica, ele vai conseguir capturar dados não de toda a rede, de todos os segmentos, mas daquele segmento em específico, beleza? Ainda assim ele consegue capturar aqueles pacotes. Tá? Implementar firewall de última geração, interessante isso aqui, porque firewall de última geração, eles são eficazes para controlar o acesso, tá? De quem entra e quem sai da rede, né? Do perímetro ali daquela rede. Mas eles não criptografam efetivamente dados, tá? Para proteger contra a interceptação passiva, ou seja, tem que haver efetivamente uma criptografia de ponta a ponta, tá bom? Questão de número 7. Vou deixar vocês fazendo aí enquanto eu bebo mais um pouco de água. Bom, vamos lá, galera. Durante uma análise de segurança, um administrador de rede observa que um dispositivo não autorizado estava monitorando passivamente uma rede corporativa. O dispositivo estava capturando e analisando dados de usuário e enviando relatórios periódicos de tráfego para um servidor externo, ou seja, ele estava exfiltrando determinadas informações. Qual técnica de proteção deve ser empregada para prevenir esse tipo de ataque passivo no futuro? E aí, galera, qual que vocês acham? Bom, novamente, se a gente está lidando com um ataque do tipo passivo, é efetivamente implementar a criptografia TLS e SSL, beleza? Sempre vai ser assim, sempre. Professor, mas aplicar lista de acesso? Lista de controle de acesso em roteadores? Bom, as ACLs, né, as famosas ACLs, ajudam o quê? A filtrar o tráfego, mas não protege os dados contra captura em trânsito, tá? No caso aqui de habilitar, por exemplo, autenticação de dispositivo na camada de enlace, isso impede que dispositivos não autorizados se conectem, mas não criptografa os dados em trânsito, beleza? Ou seja, mesmo que um dispositivo adentre, né, a esse segmento de rede, ele ainda vai conseguir capturar dados em trânsito. Monitorar tráfego para detectar padrões incomuns de pacote. Aqui é interessante, porque monitoramento ele ajuda a identificar atividades suspeitas, mas não protege diretamente, frontalmente contra escuta passiva. Tá? Configurar suíte com proteção contra MAC flooding. Bom, isso protege contra ataques que visam esgotar a tabela de MAC do próprio switch, tá? Mas não aborda a interceptação direta ali, não ataca frontalmente a interceptação de dados em trânsito, efetivamente. Então, nosso gabarito aqui é a letra E mesmo. Vamos lá, questão de número 8. Durante uma auditoria de segurança em um provedor de serviço em nuvem, foi identificado que um invasor estava utilizando inferência passiva. Olha que interessante. Inferência passiva para determinar padrões de carga de trabalho. Olha isso. Padrões de carga de trabalho dos clientes. Os ataques exploravam, olha a sofisticação do ataque. O ataque explorava a variação do tráfego de quê? De rede associado. Olha que interessante. A tráfego de rede associado ao quê? Aprovisionamento de recursos elásticos. Cara, isso é bizarro. Olha o quão sofisticado é um tipo de ataque de inferência, ainda mais utilizando inteligência artificial, onde ele vai avaliar, vai analisar o tráfego de rede associado ao provisionamento de recursos elásticos. Cara, que bizarro. Em resposta à mudança na demanda do cliente. Qual das seguintes técnicas seria mais eficaz em disfarçar a elasticidade do provisionamento dos recursos contra ataques de inferência passiva? E aí, galera, qual que vocês acham? E aí? Deixar vocês responderem um pouquinho aí, mentalmente falando. Bom, galera, vamos lá. Resposta. Nossa resposta correta é
implementar delays aleatórios na alocação dos recursos efetivamente. Professor, como assim? Não entendi nada. Bom, vamos lá. Implementar delays aleatórios. Primeiro, a gente precisa entender o quê? Qual o tipo de ataque? É inferência. Beleza, ele está inferindo, ele está estimando, está deduzindo, né, determinadas informações com que tipo de padrão? Quais são os padrões de tráfego de rede associado ao que? Provisionamento de recursos. Então, o tipo de ataque, né, que é de inferência com base em padrão de tráfego de rede e de provisionamento de recursos, eles serão mitigados quando eu ofusco ou quando eu coloco alguma técnica para, de certa forma, enganar, né, os padrões, os dados referentes às métricas referentes a tráfego de rede ou referente a métricas de provisionamento de recursos, seja de CPU, seja de memória, seja de armazenamento. Ou seja, para eu mitigar esse tipo de ataque, eu preciso trabalhar com as variáveis de informações que permitem o cara saber com precisão o quê? Quais são com precisão, qual o provisionamento dos recursos elásticos, ou seja, quais são os dados que vão permitir eu ter uma precisão em relação ao provisionamento de recursos elásticos, de CPU, de memória ou de armazenamento, ou até mesmo de rede, ou métricas referente a tráfego de rede. Então, o ataque ele tem que ser eficaz nisso, em ofuscar essas métricas, para bagunçar um pouco o entendimento, a dedução e a inferência desse cara. Tá? Então, só que a questão é que ela está falando, qual das seguintes técnicas seria mais eficaz em disfarçar o quê? O tráfego de rede? Não, a elasticidade do provisionamento de recursos. Então, o ataque ele vai ser mitigado com base em alguma técnica que ofusque as informações referentes a provisionamento de recursos elástico. Então, o que eu posso fazer? Onde que eu posso interferir nisso? Implementando delays aleatórios na alocação de recursos, ou seja, ao introduzir essa famosa aleatoriedade no tempo de provisionamento, por exemplo, torna-se mais difícil para o atacante inferir que tem um padrão qualquer com base no comportamento previsível ali da rede, disfarçando a elasticidade do recurso. Vamos na prática, como é que seria? Digamos que um atacante está inferindo que a partir do momento que eu tenho um time para provisionar um recurso de máquina virtual, por exemplo, vamos supor na AWS a gente tem a EC2, né, um provisionamento ali de máquinas virtuais do tipo EC2. Vamos supor que a sofisticação ela é tão rica desse tipo de ataque que ele consegue prever com base no time de provisionamento, ou seja, no tempo que vai levar para provisionar um determinado recurso de máquina EC2, de máquina virtual, que ele com base nesse time ele vai descobrir se aquela máquina EC2, se aquela máquina virtual é do tipo T2 micro ou T3 micro. Ou seja, ele consegue inferir qual o tipo de família daquela máquina virtual. Olha que nível que os caras chegaram. Ou seja, se com base nesse time ele está descobrindo qual é o tipo de provisionamento de recursos, ou seja, eu vou fazer o quê? Implementar delays aleatórios na própria alocação de recursos. Beleza? Então, seria basicamente isso. Tranquilo, galera? Usar criptografia homomórfica. Bom, aqui é interessante, tá? Usar criptografia homomórfica. O que eu preciso que vocês tenham em mente? A criptografia homomórfica, ela é, digamos assim, que é um esquema de criptografia que permite que os sistemas trabalhem com dados ainda assim criptografados, ou seja, sem a necessidade de descriptografá-los propriamente dito. Isso vai minimizar, né, a possibilidade de exposição dos dados. Professor, como assim? Imagina que eu tenho dois sistemas. O sistema A, eu vou até aparecer aqui novamente. Deixa eu aparecer aqui. Bom, estou aparecendo. Imagina que eu tenho dois sistemas. Tenho o sistema A e o sistema B. E esses dois sistemas querem se comunicar, trocarem informações entre si. Digamos que eu estou aplicando uma criptografia na minha origem, né, desse dado, e esse dado vai ser trafegado na rede, ou seja, são dados em trânsitos trafegados, e que a partir do momento que esse mesmo dado que está criptografado chega no meu sistema de destino, em algum ponto, tá? Em algum momento
esse dado ele vai ser descriptografado, ou seja, nesse momento existe um ponto único de falha, um possível, digamos assim, um possível ponto único de falha. E a partir do momento que esse dado ele é descriptografado, ele é decifrado, esse dado se torna um dado em claro. Ou seja, nesse momento eu tenho uma brecha, uma pequena brecha no meu lado do destino, onde um atacante, se ele estiver ali, ele pode, de certa forma, ver o conteúdo daquela mensagem. Então, a criptografia homomórfica, ela tem a possibilidade, ela é um modelo, né, de criptografia que vai permitir o quê? Que esse dado, que dois sistemas distintos, por exemplo, de origem e de destino, consigam trocar informações criptografadas, sem ao menos eles serem descriptografados, no caso os dados. Ou seja, são dois sistemas que vão trabalhar com dados criptografados, ou seja, em nenhum momento eles serão descriptografados. Ou seja, dificultando um pouco a vida de quem está com a atividade, com a intenção, né, de ter atividade maliciosa ali para descobrir, né, o conteúdo daquela mensagem, tá? Então, é basicamente isso, beleza? Deixa eu voltar aqui. Show. Beleza? Então, sabendo disso, né, isso minimiza a possibilidade de exposição, uma vez que é um esquema de criptografia que vai permitir a gente trabalhar com dados criptografados sem a necessidade, efetivamente, de descriptografá-los propriamente dito, tá? Embora, né, assim, a criptografia homomórfica proteja os dados durante o processamento, ela não impede a inferência de padrões de rede, por exemplo. Tá bom? Então, por isso que não seria a nossa aqui, né, o nosso gabarito, justamente por isso, tá? Como as operações de criptografia e descriptografia, isso é até interessante, né? Como essas operações, né, tanto de criptografia quanto de descriptografia, frequentemente consomem recursos computacionais ou muitas das vezes são pontos de falha, como eu disse, para vazamento de informações, surgiu essa linha de pesquisa aí chamada de criptografia homomórfica, tá? Mas no caso aqui da nossa questão, como ele quer disfarçar a elasticidade do provisionamento de recursos, então a gente vai atuar com uma técnica de tornar um delay ali aleatório na alocação, no time de alocação de recursos, por exemplo, tá bom? Configurar monitoramento contínuo com sistema de inteligência artificial. Bom, o monitoramento aqui ele pode detectar comportamento suspeito, mas ele não altera padrões de tráfego de rede diretamente, tá? Aplicar multiplexação de tráfego de rede para balanceamento de carga. Preste bem atenção, aqui eu quero fazer você pensar, ter um senso crítico, tá? Porque isso vai ajudar não somente nas tuas questões objetivas, mas ajuda também a você desenvolver raciocínio lógico em relação à tua prova discursiva, para elaborar determinadas soluções problemas, tá? Então, quando a gente aplica multiplexação de tráfego de rede para balanceamento de carga, na verdade a multiplexação ela vai distribuir a carga, mas pode introduzir padrões que ainda assim não são analisáveis, tá? Por atacantes, tá bom? Então não teria não teria eficácia, né, no que tange a um tipo de ataque passivo que tem como alvo a elasticidade de provisionamento de recursos, tá bom? Utilizar técnicas de agregação para consolidar o tráfego de múltiplos clientes. Bom, a agregação ela pode até mascarar o tráfego de rede, mas não necessariamente desvia a análise de padrões específicos da carga elástica. Isso aqui é interessante porque o foco do atacante aqui está em quê? Na elasticidade de provisionamento de recursos e não do tráfego de rede efetivamente em si, né? Tá bom? Então, nossa questão de número 8 aí, gabarito letra A. Questão de número 9. Vou tentar acelerar um pouquinho aqui, tá, galera? Vamos lá. Em uma grande instituição financeira, um ataque passivo de inferência foi detectado após um aumento na quantidade de tráfego de rede em horários específicos do dia, permitindo que o atacante inferisse informações sobre processos internos de negócio e horários
operações críticas. Qual abordagem seria mais eficaz para proteger esses dados contra a inferência passiva e manter a confidencialidade operacional? Bom, galera, qual que vocês acham? Em uma grande instituição financeira, um ataque passivo de inferência foi detectado após um aumento na quantidade de tráfego de rede em horários específicos. Ou seja, ele está se baseando em padrões de tráfego de rede. Se ele está se baseando em padrões de tráfego de rede, o nosso gabarito é introduzir ruído no próprio tráfego de rede para mascarar esse padrão. Se ele está querendo achar padrão, ele conseguiu encontrar um padrão com base em tráfego de rede, qual é a técnica mais eficaz para proteger esses dados contra esse tipo de inferência passiva? É justamente introduzir um ruído ali. Se ele está levando em consideração uma métrica ali de tráfego de rede, então a gente vai introduzir qualquer tipo de ruído ali, aumentar a latência, diminuir, né? Ou seja, a introdução de ruído nos dados de tráfego pode disfarçar justamente esse tipo de padrão que ele está achando que tem, né? Tornando mais difícil para os atacantes inferirem informação sensível. Beleza? Essa é a ideia. Questão de número 10. Em uma pesquisa sobre segurança em rede de sensores sem fio, foi descoberto que um atacante poderia inferir o quê? A localização de dispositivo. Olha que louco. Inferir, estimar, deduzir a locação de dispositivos e seus padrões de comunicações através da análise de quê? De quê? Olha o padrão. Análise de latência de resposta de pacote. Lembrando, latência de rede é o quê? É aquele atraso, né, na comunicação da rede, tá? Ele mostra ali o tempo, né, que os dados demoram para serem transferidos pela rede, tá? Redes com atraso ou uma espera maior, né, tem alta latência, tá? Enquanto que redes com tempo de resposta mais rápido tem uma latência mais baixa, digamos assim, tá bom? Qual das abordagens a seguir seria mais eficaz para proteger a rede de sensores contra esse tipo de inferência? Bom, galera, aqui, já de cara, se ele está fazendo uma inferência, uma estimativa, uma dedução de informações com base em padrões de latência, o tipo de ataque que vai... o tipo de mitigação vai ter que estar voltado a que tipo de mitigação, de solução? De análise de latência, beleza? Ou seja, a gente pode usar o quê? A implementação de técnicas de homogeneização de tempo de resposta. Professor, o que seria isso? Bom, seria padronizar o tempo de resposta dos sensores. Vai tornar mais difícil, né, para o atacante inferir qualquer tipo de informação sobre localização com base em variações de latência. Olha que louco! O cara, com base na variação de latência, ele consegue descobrir a localização do sensor. Olha que doideira. Então, se com base nessa variação de latência, vamos tirar essa variação. Vamos, de alguma forma, implementar essa aplicação, esses sensores, em um ambiente, em um segmento onde a gente tem padronização, homogeneização desse tipo de latência. Efetivamente, essa é a ideia. Beleza? Questão de número 11. Um analista de segurança está trabalhando em uma rede governamental de altíssima segurança. Durante um teste de penetração, a equipe descobriu que um atacante poderia inferir as atividades diárias da rede através de padrões de tráfego. Padrões de tráfego, mesmo quando os dados eram criptografados. Olha que interessante, tá? O atacante usava análise estatística. Acabou quebrando um pouquinho aqui, né? Análise estatística avançada. Opa, deixa eu ver aqui, galera. Eu acho que eu acabei saindo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tá gravando direitinho aqui. Só um minutinho. Tá. Deixa eu ver, tá direitinho. Bom, deixa eu sair aqui. Aqui reduziu aqui para mim o software, né, de gravação, mas beleza, tá gravando direitinho. Bom, vamos lá. O atacante usava análise estatística avançada para mapear comportamento de usuário e padrões de uso de aplicações. Qual das seguintes medidas seria mais apropriada para evitar que o atacante obtenha inferência, justamente essa inferência,
sobre as atividades de rede através da análise estatística. E aí? Bom, qual que vocês acham? Deixar vocês responderem enquanto eu bebo um pouco de água. Bom, galera, aqui o nosso gabarito é implementar um esquema de traffic padding para obscurecer justamente esse volume real de dados, né? Beleza? Ou seja, vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Olha o que a questão está falando. Durante um teste de penetração, a equipe descobriu que um atacante poderia inferir as atividades diárias da rede através de padrões de tráfego, através de volumes de tráfego, né? Mesmo quando os dados eram criptografados. O atacante usava análise estatística avançada para mapear comportamentos de usuário e padrões de uso da aplicação. Olha que doideira, com base nesse volume de tráfego. Ele consegue mapear comportamentos de usuário e mapear o uso das aplicações. É muito louco isso, tá? Então, qual é o tipo de ataque que vai mitigar, qual é o tipo de mitigação que vai reduzir um pouco, né? Vai evitar esse tipo de ataque, né? Dificultar esse tipo de ataque de inferência. É implementar um esquema de, já que ele está usando tráfego, volume de tráfego para isso, então vamos usar um padding traffic para obscurecer esse real volume do tráfego que ele está usando para se basear nessas análises efetivamente, beleza? Ou seja, o que significa esse traffic padding, né? Bom, o traffic padding, ele nada mais é do que um preenchimento, né? Ou seja, a gente vai estar adicionando dados aleatórios ao tráfego. Com base nisso, se a gente está adicionando esses tráfegos aleatórios, esses dados aleatórios ao tráfego efetivamente, a gente torna mais difícil dele inferir determinadas atividades reais com base em volume efetivamente. Com isso a gente consegue ofuscar ou digamos, obscurecer, né, os padrões de uso ali, tá? Então, implementar um esquema de traffic padding para obscurecer o volume real dos dados, uma vez que ele está usando o quê? Padrões de tráfego de rede, ou seja, volumes, latência, diversas métricas, né? Para chegar a uma conclusão sobre o comportamento do usuário, sobre o uso dessas aplicações por parte dos usuários, né? Questão de número 12. Uma equipe de resposta a incidente está investigando um vazamento de informações em uma rede de empresas de tecnologia. O invasor conseguiu coletar metadados, ou seja, ele conseguiu coletar metadados de rede passivamente, permitindo inferir, ou seja, ele está inferindo determinadas informações, está deduzindo, está estimando, com base em quê? Nesses metadados, permitindo inferir o tipo de dado sendo transmitido, como arquivos de vídeo ou áudio, sem acessar diretamente o conteúdo. Qual seria a estratégia mais eficaz para mitigar esse tipo de ataque por inferência de metadados? Bom, a gente já sabe que tem que ser algo referente, o quê? A mitigação referente a metadados, beleza? E se é referente a metadados, ou seja, a gente deve aplicar técnicas de anonimização para mascarar justamente esses metadados. Se ele está conseguindo prever qual é o tipo de arquivo, se é um vídeo ou se é um áudio, sem ter que acessar o conteúdo efetivamente, só olhando o metadado, esse tipo de inferência é com base no padrão de metadados, então a gente vai o quê? Remove alguns dados dentro desse pacote de metadados, dentro desse cabeçalho, desse header, né, que permitem esse atacante inferir esse tipo de informação, beleza? Então a técnica, ela deve aplicar técnicas efetivamente de anonimização para mascarar efetivamente os metadados, tá bom? Então a nossa gabarito aqui efetivamente é letra D. Questão de número 13, vamos lá, questão de número 13, está quase acabando, galera. Durante uma auditoria de segurança em uma empresa, foi identificado que informações confidenciais estavam sendo capturadas por meio de um ataque que não modificava os dados, mas se aproveitava
do tráfego em rede. Qual das opções a seguir descreve corretamente esse tipo de ataque passivo? Bom, galera, já de cara, né? Sniffing Packet. Packet Sniffing, né? Que é o nosso famoso aí, a técnica de sniffing, né? Que é a técnica de escuta passiva, que captura pacotes de dados sem interferir efetivamente na comunicação. Ou seja, o invasor ele pode até se utilizar de ferramentas de software como o Wireshark, por exemplo, o TCP/dump, né? No caso do Linux, para monitorar o tráfego em rede e coletar informações sensíveis, tá? Então aqui, efetivamente, é a nossa técnica de sniffing. ARP Spoofing, interessante o ARP Spoofing, porque é um ataque ativo e não passivo, né? Em que um invasor ele envia mensagens ARPs falsas para justamente interceptar ou modificar ou até interromper o tráfego o tráfego de dados, né, em uma rede, beleza? Tá bom? SQL Injection, a gente já viu, né, que é uma técnica ativa, né, usada para manipular consultas SQLs, né? E acessar bases de dados né? Acessar dados, né, não autorizados em um banco de dados, beleza? DNA of Service, ataque ativo também para indisponibilizar um determinado serviço. E a técnica de phishing. Phishing aqui já é uma técnica mais de engenharia social, como a gente viu anteriormente, né, que tenta enganar ali os usuários para que forneçam informações sensíveis. Questão de número 14. Em um ambiente de rede sem fio, o invasor busca capturar informações sensíveis transmitidas entre dispositivos sem alterar os dados ou alertar os usuários. A técnica de ataque passivo é mais eficaz. Nesse cenário. E aí, qual que vocês acham? É o próprio sniffing, né? Ou seja, a nossa escuta passiva efetivamente. Beleza? Beleza? Questão de número 15. Um analista de segurança está investigando uma possível violação de dados em que informações sensíveis foram inferidas sem acesso direto ao conteúdo dos dados. Qual técnica de ataque passivo o atacante provavelmente usou para obter essas informações? E aí, galera? Qual que vocês acham? O próprio nome já diz, né? Ataque de inferência, ou seja, inference attack, beleza? Pessoal, o que seria esse Rogue Access Point? Bom, esse Rogue Access Point, ele é um ponto, é interessante porque ele é um ponto de acesso ROG, chamado ROG, que é um dispositivo não autorizado, é um dispositivo qualquer não autorizado em uma rede que pode ser usada para interceptar ou manipular um tráfego, beleza? Tranquilo? Questão de número 16. Durante um estudo de segurança, foi observado que um atacante foi capaz de identificar padrões de comunicação dos usuários e sem a necessidade, sem acessar diretamente os dados transmitidos. Essa técnica de coleta de informações é mais provavelmente caracterizada como qual tipo de ataque passivo? E aí, galera, qual que vocês acham? E aí? Ou seja, durante um estudo de segurança foi observado que um atacante foi capaz de identificar padrões de comunicação entre usuários e servidores. Qual é a técnica que fala sobre identificar padrões? Ou seja, padrões de tráfego de rede, de latência, de protocolo, de porta. É a própria inferência. Tem inferência aqui? Não, mas tem o que? Análise de tráfego. Tráfego e análise. Ou seja, a técnica de análise de dados está mais efetivamente ligada ao ataque passivo chamado inferência, efetivamente, beleza? Então, por isso que aqui a nossa gabarita é a letra B. Professor, mas eavesdropping não é uma técnica de escuta passiva? Ou seja, exatamente, ou seja, o eavesdropping é uma técnica de escuta passiva que captura os dados de comunicações sem manipulação ou interrupção. Mas ela se concentra mais na captura direta dessas informações, ou seja, o eavesdropping é esse aqui, é o famoso sniffing, a escuta passiva. Ela foca efetivamente em captura dos dados, tá bom? Já a análise de dados está mais ligada à inferência. Olha que interessante, beleza? Ambas são ataques passivos, mas cada um tem o seu foco, o seu objetivo ali.
Vamos lá, questão da banca. A técnica de escuta, ou seja, a gente tem o eavesdrop, mas a gente tem o wiretapping, né? A técnica de escuta é amplamente utilizada para atacar as redes de comunicação de dados, sendo a escuta passiva uma técnica comum em ataque passivo, ou seja, o famoso eavesdropping. Um exemplo de ataque passivo é... E aí? Um exemplo de ataque passivo. Olha isso. Um exemplo de ataque passivo é a nossa famosa análise de tráfego, né? Ou seja, a nossa famosa análise de tráfego. A modificação da mensagem já é algo mais invasivo, ou seja, é um ataque ativo. Negação de serviço já é algo que vai indisponibilizar algo, ou seja, é um ataque frontal a um determinado serviço, a uma determinada aplicação, a um determinado hardware, a um determinado servidor. Tá? Repetição também é um ataque ativo. Disfarce, ataque ativo. Beleza? O nosso gabarito aqui é letra A, análise de tráfego. Beleza? Ou seja, a gente tem a captura dos dados e a gente tem a análise de dados. Beleza? Ah, professor, mas poderia ser captura dos dados? Se tivesse aqui? Sim, a captura de dados se enquadra em quê? Em ataque passivo. Beleza? O administrador de rede observou uma situação típica em várias estações da rede local. Nessas estações, o endereço IP do roteador padrão da rede local vai ser associado de forma dinâmica ao endereço físico da interface de rede de uma estação de trabalho presente na rede local e que está operando como main in the middle, ou seja, o homem do meio. Ou seja, esse cara no meio está recebendo todo o tráfego. Né? Ele concluiu que a rede estava sendo atacada e que a associação maliciosa descrita estava sendo realizada. Nesse caso, a técnica de ataque utilizada foi a de... E aí, galera? Já de cara, né? Foi o ARP Spoofing, né? Ou seja, o ARP Spoofing, ele efetivamente é a técnica em que um atacante envia mensagens ARPs falsas para associar o endereço IP de um dispositivo legítimo, ou seja, que no caso ali é o roteador padrão, ao endereço MAC da própria máquina do atacante. Beleza? Isso permite que o atacante ele vai interceptar, ele vai conseguir interceptar todas as mensagens que tiverem com destino o roteador, porque ele vai receber essas informações também. Ou seja, ele vai poder interceptar, modificar e até mesmo bloquear, se ele quiser, o tráfego de rede entre os dispositivos na rede. Tá? Esse tipo de ataque é exatamente o que foi descrito aí no cenário. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Session hijackings. Bom, ocorre quando um atacante ele sequestra a sessão de comunicação ativa, né? Então não faz muito sentido. Olha o famoso eavesdropping. Por que não seria o eavesdropping, né? Que seria a escuta passiva, né? Aquela nossa escuta clandestina, que refere-se mais ao ato de interceptar comunicações de rede de forma mais passiva, né? Já esse main in the middle, né? Usando o ARP spoofing, já é um ataque mais ativo, né? Cryptojackings, né, é o uso ali efetivamente não autorizado do computador, né, de outra pessoa para minerar criptomoedas, ou seja, os cybercriminosos, eles geralmente instalam malwares no dispositivo da vítima que usa ali o teu poder de CPU, né, para minerar criptomoedas, beleza? E a técnica de phishing ali a gente já sabe, né, a técnica ali é um ataque cibernético, né, em que um atacante ele envia mensagens fraudulentas, geralmente por e-mail, né, para enganar a vítima e fazer a vítima fornecer determinadas informações confidenciais. Beleza? Bom, galera, vou chegando no final. Espero que vocês tenham aprendido bastante, né, assim como eu tenho aprendido também a cada dia, e que vocês possam aproveitar essa aula aí e ajudar os senhores e as senhoras aí nessa jornada aí do concurso, beleza? Com foco aí principalmente para o concurso do BNDES, para analista de sistema com foco em cibersegurança, beleza? Então eu vou terminando por aqui essa segunda aula e até a próxima, onde a gente vai falar possivelmente aí de ataque ativo, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima.